Fala, Torocasters! Bem-vindo a mais um episódio. Eu acredito que a gente ainda vai definir se esse episódio vai entrar no projeto de extensão ou não. Então, no final do resultado, a gente vê onde ele vai sair, né? Porque é um assunto aqui muito polêmico, né? Eu tô aqui com o meu convidado ilustre, já tivemos aqui em outros episódios anteriores, que é o meu xará, o Antônio. Pra quem não recorda, pode se apresentar, né, Antônio? Diga suas palavras iniciais. E aí, galera, eu sou o Antônio, né? Vocês já me conhecem, eu continuo sendo aluno do 5º período de Engenharia Química. E é isso aí. E estamos com ele aqui, trazendo o episódio intitulado Enjoei da Faculdade. E agora? Né? Assim, a gente tem que tratar de realidades também, isso pode acontecer, assim como relacionamento, trabalho, amizade. Existem seus enjoos, seus prelúdios, prefácios que acontecem. E nada melhor com o nosso convidado Guilherme Dias. Ele que é aluno de Economia da Universidade do Estado do Amazonas. Posso dar um relato inicial. Ele que já passou por relacionamento dentro da UEA. Ele que já comeu a maçaneta da porta do laboratório. O cara que foi envolvido em todas as fofocas possíveis está aqui hoje conosco para trazer um pronunciamento, falar dessa virada de vida, um pouco de transição de carreira e tudo mais, mas ninguém melhor do que ele mesmo para falar. Então, por isso, Guilherme, se apresenta aí para nós e vamos dar uma rodada nessa conversa aí, que são oportunidades. Meu Deus do céu, nem sei o que falar com essa oportunidade, Antônio. A minha vida foi baseada em fofocas e falar de mim, não tem como. Tá, mas vamos começar devagar, Guilherme. Primeiro, como a gente fala muito do protagonismo juvenil no Torocast, eu queria saber como é que tu foi para a universidade, se economia era teu primeiro curso, como é que o Guilherme se encontrou na UEA, para a gente começar esse diálogo aqui. Eu vou falar o que eu falei há dias atrás, porque foi tema de conversa entre amigos. Praticamente eu só tinha... Fala um pouco mais alto. Tá bom, então. Tá com vergonha, pô? Relaxa, pô. Estamos em casa aqui, pô. Meu Deus do céu. Agora, cara, falante tava falante que só. Eu literalmente, eu pensei, pô, eu preciso passar numa faculdade, senão minha mãe não vai me matar. Eu tava fazendo cursinho, minha mãe tava pagando cursinho e tudo mais, e eu tava desenrolado no cursinho. Aí eu pensei, cara, vou pra engenharia química. Eu percebi que eu era péssimo em química, não sei nem fazer conta direito, imagine fazer química. Na minha cabeça não fazia sentido. Química aí um átomo não entrava. Aí pensei, pô, gastronomia era meu sonho. Legal. Pouca gente sabe. Mano, eu adoro fazer comida. Só que aí, pô, ciência da computação, gosto de tecnologia. Eu fui misturando as áreas aleatoriamente até o 3º ano do ensino médio. E pensei, cara, eu preciso decidir um curso agora. Amanhã tem a inscrição do macro e do CIS. E aí, eu fui pelo óbvio. A minha nota dá pra passar em quê? Porque minha nota não era lá aquelas coisas. Não conseguiria entrar em medicina. Talvez numa 24ª chamada entraria tranquilamente. Mas assim, pô, economia. Vamos pensar. Fui ver todos os anos de economia até 2015. Fui fazendo cálculo atrás de cálculo. Lista de geral de desempenho. E assim, foi acho que umas 4 horas só fazendo cálculo até ver. Pô, economia eu consegui entrar numa 4ª chamada, com a nota que eu tenho do 1º e 2º ano. Caramba, tu já sabia que era exatamente a 4ª chamada? Era exatamente. Eu tinha uma estimativa. Eu tinha foi cálculos e cálculos a noite toda, gente. E aí eu pensei, não, se eu tirar essa nota, talvez eu seja um dos primeiros na 2ª chamada, beleza. Agora da segunda. Aí eu pensei, já contando com a nota do 3º ano. Aí, pô, vamos lá. Aí chegou no dia, meu irmão perguntou, e aí, já escolheu o curso? Eu, pô, já vou fazer economia. Mas tu sempre foi ruim em matemática, pô. Eu, cara, tu tá fazendo educação física e largou pra contabilidade e abriu uma startup. Então, assim, era um conflito muito grande. Será que eu tenho certeza mesmo que eu vou fazer economia? E escolhi economia, fui na fé em Deus. Porque percebi que em economia eu poderia trabalhar em várias áreas é ótimo. Áreas. E aí conseguiria talvez me encontrar durante o curso. É o que minha mãe falava sempre pra mim. E quando eu fiz a prova, tava morrendo de medo. Todo mundo entrou. Tinha 11 vagas, 12 candidatos, um largou, então todo mundo entrou na minha conta. Então não precisava daquele nervosismo todo. Qual foi o ano que tu entrou? Ingressou? 2021. Em agosto de 2021. Pandemia ainda? Pandemia ainda. Saiu o resultado um dia no meu aniversário. Aí fui conhecer o famoso local lá, que eu vou fazer aquela publicidade. Qual? Tá. Não, tu que sabe. Se quiser fazer publicidade, chama pra patrocinar nós também, né? Opa, K4, por favor. O Guilherme, vale salientar que o Guilherme é embaixador do K4. Tanto o Loud quanto o Drinks, tá bom?
Morador. Embaixador não, morador. É minha segunda casa, praticamente. Morador é interessante também, né? O Antônio tá aqui nesse episódio de suma importância também, que a gente fala de enjoo de universidade, porque eu não sei se tu sabia, se tu prestou atenção quando a gente chegou aqui, mas o Antônio fez engenharia naval até o quinto período, né? Terceiro? Sexto período. E aí ele fez uma transição e foi pra engenharia química, né? Então esse momento que a gente larga a faculdade no quinto período? Normalmente muita gente faz isso, percebi. Acho que sim, falando de evasão escolar, sim. Isso. E eu acho que é interessante o Antônio também trazer alguns comentários na perspectiva dele, né? Mas não sei se tem alguma pergunta agora pra fazer pro Guilherme. Não, acho que ainda não. Ainda não? Então vamos indo. Bom, a gente já sabe como é que o Guilherme entrou na Escola Superior de Ciências Sociais, que é onde hoje está alocado o curso de Economia da UEA, né? Junto com Contabilidade e Administração. E eu acredito que para todo bom calouro, ainda mais que ingressou na pandemia, que isso é um fator crucial gigantesco, eu acho que há muitas coisas adversas, né, acontecendo. E pro Guilherme, como você tem no início do episódio, aconteceu muita coisa, né? Teve fofoca, teve relacionamento, teve N coisas que aconteceram. E eu queria saber, Guilherme, no teu ponto de vista, assim, eu acredito que tu gosta do curso, né? Apesar de ter tido várias visões de gastronomia, de cálculo, de não sei o que, para chegar no curso de economia. Eu acredito que tu se identificou muito, né? Tanto que tem professores que tu admira e tal, colegas que tu admira. Mas assim, eu queria saber o que foi o melhor e o pior até agora, né? O que se tu pudesse, assim, dizer que foi o ponto, qual tá sendo o ponto bom que te mantém e qual tá sendo aquilo que, meu Deus, eu já queria estar no trabalho, eu queria estar em casa e não ir pra faculdade, sabe? Porque às vezes acontece isso, eu acho que tu pode falar melhor do que ninguém. Vou pensar na minha cabeça, quando eu entrei em economia, eu pensei, vou ser um Faria Limer, vou trabalhar em banco de investimento, vou virar o Eike Batista da vida. Vou falar na moral. É exatamente isso que eu pensei. Aí, só que quando chegou no dia da calorada, a galera pensou, rapaziada, aqui tem muita história, tu vai se identificar com liberalismo, não sei o que, meu irmão, o que tá falando? Liberalismo tipo de liberdade? Não tava entendendo direito. E aí eu fui conhecendo cada vez mais o curso e me baseando muito em filme. E percebi, cara, acho que filme tá meio distorcido do que é economia de fato, entendeu? Aqui na nossa região. E aí percebi que, cara, não é tão o que eu tava esperando ser. Não é aquela coisa adrenalina, 24 horas, vou aprender sobre o mercado financeiro logo de princípio, no primeiro período. Não, é história, é cansativo no início, aí depois tu consegue se encontrar na faculdade, um direcionamento. E assim, acho que o que me mantém no curso é a versatilidade, é onde eu posso me agregar, porque me dá uma base financeira, me dá uma base também administrativa, de contábil, e dentre outras matérias. E dessa maneira eu consigo ser um profissional na minha cabeça que possa agregar em qualquer grande empresa, pequena empresa, com o que eu aprendi na faculdade. Atualmente eu estou trabalhando com marketing. Muitas das coisas que eu aprendi na faculdade de economia eu utilizei em marketing. E para mim foi o maior diferencial. E acho que a primeira coisa é essa versatilidade do curso. O que não me manteria no curso hoje em dia, acho que não gosto. Cara, tem muita história, pra que tanta história e cálculo, mano? Não sabia que a economia tinha tanto cálculo. Na minha cabeça não era tanto assim. Sabe que era uma ação ou outra, tá ligado? Pô, bolsa de valores e tal, mas não, cara, é literalmente muito cálculo. E eu sempre tive essa dificuldade. Mas aí, tô correndo atrás pra tentar conseguir engajar ainda mais nesse curso. Não, perfeito. Interessante compreender uma dualidade, né? Que ao mesmo tempo a versatilidade das áreas, das matérias, mas ao mesmo tempo muita história, muito cálculo. Parece que é quase uma contradição, mas eu consegui entender. E aproveitando o Antônio, como seria na tua visão, Antônio, trazendo aqui para agregar esse diálogo, né? Que a gente tem uma experiência um pouco semelhante, né? Da mudança de área. O que te motiva hoje a estar na engenharia química e o que fez tu sair da engenharia naval, por exemplo? O que me motiva a estar na engenharia química, ele falou de versatilidade, né? É a mesma coisa. A engenharia química, para mim, eu vejo como uma área muito mais ampla do que eu enxergava a engenharia naval. Então, a engenharia naval, tipo... Eu posso estar falando coisa errada assim, mas, tipo, ao meu ver, eu não via ela me dando tanta possibilidade. Eu não via muitas portas se abrindo... que pelo menos que eu tivesse interesse na área de engenharia naval, como eu estou vendo em química. Em química eu estou conseguindo me envolver no curso, eu estou conseguindo me envolver em projeto. Tá me motivando a ir cada vez mais a fundo no curso. E naval eu não tive essa
Engenharia química tu consegue ver, tipo, eu vendo fora, tu tem mais possibilidade de arranjar algum emprego da hora e às vezes até fora da área de atuação de fato. Engenharia naval, tu vai cuidar de barco na minha cabeça. Sério mesmo. Não, mas eu sei que é verdade. Também faz plataforma também. Pelo amor de Deus, peço licença poética que ninguém tem nada contra com o curso de engenharia naval, tá? Naval é um curso muito bom. É como a galera brinca, economista ou vai trabalhar no mercado financeiro ou vai ser bancário, né? Então... Não, e pelo menos na minha experiência, né? Muitos colegas meus estão trabalhando em bancos de grande varejo hoje, né? Não vou citar nomes, mas os principais bancos que a gente vê na rua aí. Sendo que muitas vezes tu nem precisa de uma graduação para trabalhar isso. Muita gente de outras áreas também acaba atuando em banco também. Mas assim, vamos para a CERN, vamos voltar para a CERN. O Antônio complementou, né, deu a visão dele. Vamos pegar na parte que dói na ferida. Que momento, Guilherme? Hoje está em qual período? Quinto período. No quinto, no quarto. Qual foi o momento que tu pensou assim, putz, não... Não, essa parte eu entendi. Qual foi o momento que tu compreendeu assim, putz, tá chato, não tô curtindo isso, por mim poderia trancar agora ou desistir? Eu acho que quando a gente começa a trabalhar, dependendo como é uma área fora do meu curso de economia, muitas vezes eu aprendi praticamente na internet. Tudo que eu sei em livros, internet, no TikTok, por exemplo, bastante a gente aprende. TikTok e ChatGPT. ChatGPT ajuda bastante. E aí tu consegue emprego com maior facilidade, mostra teu trabalho, só que chega um momento, cara, a faculdade está me agregando alguma coisa, porque eu já peguei tudo. O que eu estou aprendendo agora, no quinto período, está agregando de fato alguma coisa no meu dia a dia, no meu trabalho? Não. Será que está valendo a pena? Aí ficou essa dúvida. E também, o trabalho te deixa muito cansado, a rotina é exaustante. E aí chega a noite, eu tenho que ir à faculdade, aí tem aula de uma história, um cálculo e tudo mais, aí tu tem que ter muita força para continuar pensando, não, tenho que me formar porque isso vai ser um diferencial lá na frente, porque a gente não consegue enxergar agora. Só para quem tá ouvindo a gente de fora e não conhece a tua realidade, tu trabalha final de semana, o que tu faz assim especificamente? Se quiser falar o nome da empresa também. Eu trabalho numa agência de Recife, chamada Agência Nômade, que ela tem como um dos principais clientes o Grupo PARV, que é um grupo de concessionários que cuida de Mercedes, Land Rover, Jaguar, Toyota, Jeep, dentre outras marcas. E aí eu tenho a responsabilidade de ser produtor de conteúdo do Grupo PARV pela Agência Nômade, né? E aí no meu dia a dia eu consigo agregar algumas coisas, principalmente que eu aprendi, às vezes, introdução à economia, estatística básica, no dia a dia da galera do marketing, às vezes no Grupo PARV mesmo, só que chegou no limite. É isso. Aí meu dia a dia de segunda a sexta-feira trabalho, sábado me proponho a trabalhar mesmo, porque muitas vezes tem evento muito da hora, dá para fazer uma filmagem da hora. E aí são oportunidades de fazer talvez um network, trocar ideia com uma galera. E praticamente essa é a minha rotina. Fazer vídeo, tirar foto, editar, botar musiquinha, alguma coisa, né? Musiquinha não, que isso? Foi mal. Costume. E fora essa questão do mercado de trabalho, né? Que a gente sabe que ocupa o tempo e tudo mais. Houve algum fator que tu utilizou no meio da tua trajetória acadêmica que tu pôde assim vivenciar a universidade, tentar se manter, ver um lado bom? O que eu quero dizer com isso, né? A gente pode falar, sei lá, de centro acadêmico, atlética, tentou iniciação científica, extensão? Cara, eu tentei iniciação científica com o professor Neuler. A primeira coisa que eu me apaixonei por economia foi a economia do crime. Porque a minha realidade foi sempre ver facção criminosa, tá, essas coisas. Então, me interessava muito essa parte da economia que girava em volta do crime, né? Da nossa realidade. E aí, chega num ponto crucial. Vem o centro acadêmico, também surgiu posso ser muito interessante, posso agregar aqui. Montei a chapa junto com uma galera, só que eu também ficava com aquele receio. Se eu participar realmente do centro acadêmico, talvez eu fique muito atolado de situações, que eu tenho essa mania, é um defeito meu, de tentar pegar várias coisas ao mesmo tempo, só que no final não dou conta de fazer tudo. Eu sei bem como é isso. Sabe como é que é, né, Antônio? E aí... A gente conseguiu mais um membro do centro acadêmico. A gente está com um histórico de pessoas de centro acadêmico aqui, o Antônio é tesoureiro atualmente, né? Do melhor tesoureiro da Este, me disseram, foi. Que ex-vice-presidente. Levanta muita grana. Ixi. Vou comprar um monte de camisa.
E aí, pô, a gente no centro acadêmico começa a se empolgar, tentar fazer a diferença, só que aí, ao passar o tempo da rotina, cansa. Aí a gente busca outros meios. Aí surge a Atlética, uma parada mais esportiva, de festa, de resenha. E eu tentei, engajei, organizei a festa da faculdade junto com alguns amigos meus. Só que aí passa esse momento. Aí consegue ter uma visão mais ampla do que, pô, quem mais pode me engajar? E aí eu travo, fico naquele questionamento sempre. Pensando aqui. Antônio, tem algum apontamento? É que isso, Rafael? Já do nada, assim, ó. Tem algum apontamento, Antônio? Algum comentário? Cara, eu acho que... Aproveita que... Eu concordo um pouco com essa visão dele, né? Do que o centro acadêmico agora... Agora na Este a gente está com a Atlética também. E eu vejo como isso pode incentivar algumas pessoas assim, a se manter um pouco mais de curso, como isso pode motivar eles. Né? Só fazer essa observação, assim, que eu tenho visto. A Este tinha muito problema de evasão. Dava primeiro período, a Este lotada, no segundo período, metade da turma assim, já estava querendo desistir do curso. Acho que não é só da Este, não. Do curso de Economia eram 42, 48 alunos até. Era muita gente, lotava a sala, às vezes faltava cadeira. Hoje em dia, se tiver 20 é muito, do período certinho, né? Que tem tanta reprovação quanto a pandemia, foi fogo. Sim, agora sim eu vejo muito centro acadêmico e atlético como uma forma de impedir essa evasão. O centro acadêmico não só participar do centro acadêmico, mas ter esse apoio do centro acadêmico. Bom, o que trava muitas vezes do centro acadêmico é quando os alunos estão engajados. Eu vejo que não é só do nosso curso de economia, eles se engajam em participar, criar e tentar organizar tudo, e que foi deixado uma destruição pela pandemia praticamente. E aí quando chega no momento, assim, chega numa fase depois de um ano, pô, fica cansado porque da rotina. E aí a Atlética também serve como um apoio, né? Vejo que a galera hoje em dia tá surgindo muita Atlética aqui na nossa faculdade, na UEA, né? E aí tá dando um boom, fazer festa, muito bom, hein? A galera sem anima. Embaixador aí. Não, essa aí é festa com ele, né? Não, nunca fui pra festa. O Guilherme trouxe esses apontamentos, principalmente no que fez enjoar e essa dualidade do mercado de trabalho. Eu queria saber, Antônio, se tu já se sentiu assim em engenharia química. Porque... De se enjoar, de ver assim, putz, aqui tá chato, sei lá. Tá cansado de ver química, átomo, elétron. Vou virar o Breaking Bad quando? A parte do curso que eu enjoei do curso, assim, que eu fiquei meio saturado, foi o segundo período de engenharia química. Era o quê? Era ciclo básico? Na nossa grade, o segundo período é o único período que a gente não tem contato com química. Ué. Mas é só o segundo, tipo, o primeiro e o terceiro o quê? No primeiro período a gente ainda tem química geral, no terceiro período aparece química orgânica, química inorgânica, físico-química, mas no segundo período a gente não tem nenhuma matéria de química. É o quê? Cálculo, física? É só cálculo, física, álgebra, linguagem de programação, desenho, economia, administração. Pra análise, pra... Economia? Curso de engenharia química. Economia. Também tem, cara. Tem, pô. Quase todos os cuidados têm introdução à economia. Que louco, irmão. A todos, todos. E não tinha nenhuma matéria de química. Foi aí que eu... O baque. Foi período... Foi longo. Foi período longo. Cara, era cálculo, física, álgebra o dia todo, o tempo todo... Não tinha nenhuma matériazinha de química assim, tá ligado? Eu acho que a matéria, o período mais resenha, acho que foi o primeiro, né? Que é tudo muito simples, muito fácil, e o segundo período, tudo muito simples, muito fácil. É porque tava na pandemia, rapaziada. Não, mas o primeiro período de economia é o quê? Introdução à economia? Introdução à economia, ciências sociais, administração... Contabilidade entra ou é segunda? Não, contabilidade também. Contabilidade? Deus me livre, nunca mais quero fazer contabilidade na minha vida. Eu admiro quem faz, porque é igual engenharia mecânica ou automação, entendeu? É difícil. Fazendo uma referência ao episódio anterior sempre, né? Com a Luana. Se você assistiu, você entendeu. Se você assistiu, você vai entender a piada. Então, confere lá. Bota o card, né? O Renan coloca o card agora indicando. Coloca o card, rapaz. Não, o Guilherme é sensacional.
Cara, não se aguenta. Não aguento não. Não, só pra dar um adendo no episódio, o Guilherme chegou aqui super animado. Falou um monte de fofoca, falou um monte de coisa, chega no episódio... não, faço parte do grupo tal e tal, não sei o que e tal, sério, pá. É porque tem duas câmeras assim, me olhando, aí dá um nervosismo. Tá intimidado, tem que ter essa não, pô. Vamos entrar num assunto interessante, vamos pegar aí polêmica, né, Guilherme? Meu Deus. Além de mercado de trabalho, que a gente sabe bem que mercado de trabalho pesa na nossa rotina, sim. acho que como tu deu o teu adendo, o Antônio também, por exemplo, quando eu entrei em 2018 em economia na UEA, né? Eu acho que o fator que me deixou muito enjoado não foi nem o trabalho, nem centro acadêmico, nem nada. Foi minha primeira reprovação. Que eu acho que a gente que veio de uma rotina de ensino médio, seja ele público ou privado, depende da curva, né? Tem gente que reprova, tira uma nota baixa e tal. Que essa cara aí, pô. É porque é costume pra mim desde o ensino médio. Tudo bem. Mas assim... Ensino médio não tem a mesma maturidade. Não tem a mesma maturidade. Tipo assim, a faculdade é muito mais só a gente, né? Então eu me lembro que quando teve a primeira reprovação eu fiquei pensando, como é que eu vou organizar minha grade? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui de novo, sem me atrasar tanto, sem me prejudicar tanto? Às vezes até cogita assim, será que o curso é pra mim? Será que eu vou desistir? Será que eu vou trocar? O que é que eu vou fazer? Essa matéria vai trancar um monte ou não vai? Saca? E acho que isso pra mim... Quantos anos eu perdi? Putz, isso deu um peso gigantesco, porque, né, eu reprovei, claro, isso aconteceu. Hoje eu já posso falar que sou formado e tal, então eu venci essa etapa, fiz a matéria de novo e tal. Mas assim, eu acho que isso foi um fator muito determinante pra mim, porque a gente duvida de si mesmo, duvida da nossa capacidade, acha que não vai conseguir passar de novo. Pra mim vem muito um desânimo, sabe? Eu acho que desânimo é uma palavra que muita gente se identifica quando pensa nisso, né? E assim, Guilherme, entrando nos pontos assim, eu conheço você fora daqui, né? Você deu uma palha sobre você para nossos colegas, inclusive nossos convidados que estão assistindo ali, que temos plateia hoje aqui no Torocast. Eu queria saber como é que foi essa dualidade na vida acadêmica. Não, assim, falou de mercado de trabalho e tal, mas assim, que experiências tu vivenciou? A gente não tá aqui para citar nomes, né? Claro, você fica bem à vontade aqui. Mas que situações assim tu acha que te azucrinaram a cabeça ou podem ter afetado a tua trajetória? O que tu se sentia à vontade a falar também, né? Que eu acho que é importante. Pô, rapaziada, se vocês tiverem a oportunidade, assim, de ter um relacionamento na faculdade, evitem. Tá ligado? Acho que é a primeira coisa. É uma regra básica, né? É uma regra básica. É difícil que isso aconteça. É difícil. Não, eu vivenciei. Tu vivenciou, Antônio? Então todo mundo aqui já... Todo mundo aqui já quebrou a regra básica. Não é por conta da pessoa, nada disso. É porque realmente a parada é puxada. E como a gente é calor e tudo mais, a gente pensa, vai dar conta e tal. Só que começa a faculdade de verdade, ainda mais uma faculdade de economia que é muito cálculo, muita história. E tem que dar uma vida pessoal, eu comecei a fazer estágio na mesma época, então comecei a estagiar. E aí era, como é que eu vou organizar minha vida? E aí veio também a minha primeira reprovação, né? Acho que foi no curso, na matéria de economia política com o professor Clóvis. Um salve pro Armando, pro Neuler, todo mundo tá sendo citado aí. Ele é o professor Neuler. Eu fiz introdução à economia com o Clóvis. Sério? Nossa! Ele foi dar aula lá na eu fiquei sabendo que ele foi... 18, 19. 18. Segundo período. Tu teve, o Guilherme pelo visto não. No segundo período Guilherme ele foi orientador de TCC. No segundo período de naval eu tive introdução à economia. O Clóvis, mas aí por conta dessa rotina e também eu não estava conseguindo entender o que era prioridade, e aí eu acabei deixando de lado, não, vou deixar essa matéria para lá, deixei quieta, pensei em fazer agora nesse período. Por conta de um futebolzinho Clóvis, eu acabei largando outra matéria. Todo futebolzinho de quinta da Toyota. Mas... Tudo bem, o que importa é a sinceridade, né? Sinceridade. É uma matéria que eu conheço a matéria, ela não tranca nenhuma outra, vez isolada, né? Então, o futebol... Era um futebol importante. Era um network muito importante. Ganharam? Ganhamos o campeonato, a foto tá lá no Instagram. Campeonato. Tava achando que era tipo uma pelada assim. Eu achei que era tipo isso. Mas tem a pelada, toda quinta-feira no bate-bola, ó. Pô, mas é sério. Veio essa parada. Qual é a pergunta mesmo? Esqueci. Era no fator da vida social, coisas que azucrinaram a tua cabeça e te prejudicaram. Tu tava falando de relacionamento. Foi relacionamento, acho que isso me pegou bastante. Acho que relação com os amigos também, quando o amigo não consegue entender a tua rotina, às vezes começa a te cobrar uma atenção, alguma coisa assim. Eu deixei de aniversário, que ia ser almoço por conta de trabalho da faculdade.
E aí, namorada, e tudo isso me gerou uma preocupação e também, assim, um cansaço mesmo, de fato. Só que aí chega um momento que as coisas não vão dar, tu consegue enxergar melhor no longo prazo e consegue tomar decisões melhores depois que... Acho que... Falando um pouco assim, eu acho que na minha visão, acho que... Com quantos anos tu entrou na faculdade? Cara, eu entrei 18, pô. 18 anos? Dia do meu aniversário saiu o resultado. Eu acho que quando eu entrei na faculdade de engenharia naval com 17 anos, pô. Pô, tu era uma criança, hein, mano. Literalmente. Tu tinha 18 e ele tinha Eu 17. estava no K4 nesse Foi o ano dia. que eu tinha 18, pô. Só que eu entrei no início do ano. Eu entrei em agosto, pô. Eu era uma criança. A gente entra muito imaturo, assim, a gente Sim. não sabe. A gente não sabe como a gente vai programar essas partes da nossa vida. Aí. Não estiver só vivendo, né? Quando vê um moleque adolescente entra na faculdade, tem que assumir responsabilidade, porque na faculdade não tem professor segurando a mãozinha para dizer, olha, tu tem que Tem assim, São poucos os isso professores. aqui, assim. Quando o professor faz isso, ele tá fazendo muito mais do que ele devia fazer. No meu caso, no meu ensino médio, eu não tive o ensino médio normal. Primeiro ano era greve, passei 6 meses fora da sala de aula. No segundo ano, greve de novo. Caramba. Terceiro ano, pandemia e greve. Eu não tive ensino médio E normal. agora teve uma greve recente, né? Na rede estadual. Teve a greve de novo. Então, assim, minha faculdade foi misturada com o ensino médio porque eu não sabia misturar as coisas. Tipo, eu não sabia entender o quão era importante a faculdade ainda, no primeiro e segundo período. No terceiro que veio, abriu minhas mentes, depois de longas conversas com o meu professor Tarcísio, explicar o que é a faculdade, que ela vai afetar na tua vida. E aí caiu a ficha, não. Minha mãe aí, faculdade é de 4 anos, tá? Nas 5, como eu falei pra senhora, não. Mas porque percebi que, cara, não, essa faculdade é importante pra mim porque vai abrir várias portas. E aí, no ensino médio, por conta dessas falhas, eu não tinha essa dimensão do que era, o que iria mudar a minha vida. Pra mim era normal, ia continuar igual. Além dessa questão do relacionamento, que outro apontamento tu poderia dizer? O que prejudica, assim? Tem gente que... Simples. Começa a gazetar a aula, mano, vira um vício. Pronto. Tu vai perder a aula, pô, não, uma aulinha ou outra e tal, vamos jogar um dominó. Acabou, gente. Quando tu não sabe nem o que tá acontecendo. Exatamente. Vai jogar um dominó. Esse que é o perigo. Opa, gente. Quando eu tava em naval, essa situação no... Tem uma participação especial de uma criança, A gente. gente vai pedir pro Renan daquela Cortada, Renan. Não. Já melhorou, já. Tem uma sala de... Se entrar na sala, a sala tem uma acústica melhor, a sala de brinquedo aí. A gente pode gravar. Lá na sala de brinquedo, quer gravar? Pode voltar já? Já pode voltar, cara. Vamos indo. Qualquer coisa vai falando mais alto. Quando eu tava em naval, eu lembro que... Pô, todo esse desânimo que eu tive, né, com o curso, fez justamente eu cair nesse ponto. Eu gazetava muita aula, muito, porque... Tá convidado? Corta, Renan. Beijos, foi um prazer, Lu. Prazer, viu? É nóis aí. Tamo junto. Gente, vamos falar mal da Luana agora, é o seguinte. E todos os outros que o Antônio gostei da minha Antônio fez. Então, quando eu tava em naval, eu caí muito nesse vício de gazetar aula, justamente porque eu tava desanimado com o curso. Então, eu não me via ali dentro, eu não via porque eu tava fazendo aquilo, aí acabava que eu não ia pra aula. Eu literalmente ia pro CDC jogar dominó e... Na nossa Isso me faculdade atrapalhou agora- muito, porque até quando eu mudei pra química, foi difícil pegar esse pique de novo. Esse pique de estudar, assim, mas... Eu acho que quando ele entrou no tema de gazetar, eu me identifiquei muito, porque eu já fui a pessoa que gostou de gazetar e depois, com a responsabilidade e maturidade, eu comecei a reclamar nesse Não, ponto. justamente, sou Porque, por exemplo, acho que até o quinto período, pô, o professor cancelou a aula, a professora não veio, não sei o quê. Pô, bacana, vamos emendar um cinema, emendar um rolê de hambúrguer, sei lá. É aquele negócio que o pessoal costuma... Tipo assim, eu não é vou... mais propenso a gazetar quando a turma tem muita gente. Só que vai chegando no final do curso, vai afunilando, A tem gente menos tá gente. numa situação assim. Aí bate aquele negócio assim, porra, tem 5 pessoas na sala, pô.
O professor vai ficar Se eu bolado. gazetar, já é menos 20% da turma. Exato. O que está acontecendo recentemente foi que numa aula específica o nosso professor atrasou e tudo mais, e aí a nossa turma é lotada, porque é uma matéria que travava muito, porque a antiga professora tinha um índice de reprovação muito grande. Só que aí chegou, o professor tava demorando assim, a aula começa às 8 horas, 8h30 o professor ainda não chegou. Eu pensei, cara, beleza, vou mandar mensagem. Mandei mensagem, eu e o representante, e aí outras pessoas mandaram mensagem, aí acabou de responder, eu estou numa reunião, não irei demorar. Depois ele falou, liberou a sala. Aí eu Então achei, não teve aula? Não teve aula. Só que quando a pessoa mandou o print da conversa com o professor no grupo da sala, tava numa interpretação que a turma toda estava querendo que cancelasse a aula. E aí acabou que veio uma discussão, veio um cansaço de amizades, assim, tipo, cara, sem noção, porque a prova estava muito perto e o professor tava com índice de faltas muito grande, reunião, conflito de agenda com o fã e tudo mais. E aí tava prejudicando os alunos que já estavam veteranos, já estavam lá vários períodos tentando passar naquela matéria. Sim. E aí vem essa parada, gazetar, tudo bem, só que aí essa é uma noção que eu tenho. É a opção do cara. Só da pessoa, né? É da pessoa. Todo mundo adulto, não tem que ninguém tá Ninguém, quando a gente, isso, ninguém precisa pegar na mão assim, igual uma criancinha, não. Vamos de gazetar. Não, o cara tem noção do que ele faz. O problema é não atrapalhar a aula. Deixa quem quer assistir e fica lá de boa. Tá. Só que quando você faz isso, você acaba prejudicando a turma toda, né? Esse é o que rolou. E a parada de gazetar a aula veio com uma frequência absurda. Meu terceiro período, com as matérias de história principalmente. História. Meu Deus, era muito puxado, era muito cansativo pra mim. E às vezes a gente ficava preso por semanas no mesmo assunto, feudalismo. Feudalismo é um assunto bem pertinente. O feudalismo é um assunto bem pertinente realmente aqui no curso de economia. E aí, o professor vai dar feudalismo. Então a gente vai dar um rolê no centro, comer um churrasquinho, aleatoriamente. Ou agora jogar um ping-pong ou um dominózinho. Antônio, na Oeste tem demais um dominó em ping-pong. Não, lá é referência. Eu acho que vocês merecem ser campeões mundiais disso daí. Que você realmente se esforça nisso daí. Realmente se esforça. Eu já fui na época que eu fazia naval, né? Que eu tava gazetando muito, já fui jogar até na mesa. Né? Olha! Ele chegou a comentar no episódio, acho que é isso. A gente vai jogar até na nossa unidade lá. Caramba. Eu acho que eu já, quando eu tava no final do curso, quando era esse assunto do gazetar, o que me deixava com muita raiva era sair de casa, eu moro longe da faculdade, era sair de casa, pegar um trânsito, chegar lá, a aula foi cancelada. Nossa, eu ficava com muita raiva. E eu ficava com ódio. E eu via a galera, maravilha, não sei o que top. Eu falei, que top? Se fosse não ter aula, nem saía de casa. Não teria nem saído de casa. Fiz uma viagem pra chegar, peguei trânsito, chuva, tudo que aconteceu. A galera... Aí cancela, aí beleza. Cancela a aula, avisar em cima da hora. Aí é sacanagem. Tem demais. Às vezes eu acho que deveria ter um mínimo de humildade, assim, dependendo da pessoa, avisar uma hora, pelo menos 20 minutos antes, mas tu tá dentro da sala, aula cancelada. Já aconteceu muitas vezes comigo. E eu ficava doido, cabeça fervendo, assim. Chegar, não vou fazer presença, não tô afim. Ou, não, bora fazer isso aqui, alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto da matéria, sabe? Mas, porque é divertido, não sei o quê. Mano, tem coisas assim que... Por um lado, se fosse o Antônio dos primeiros períodos, eu tava me divertindo super, jogando Uno, dominó lá e tal, me divertindo. Mas nos últimos períodos já acabando a faculdade, cara, parece que o pensamento já é outro. Tu já tá de saco cheio, quer terminar logo. E aí fica nessa enrolação, cara. Se eu tivesse uma pílula igual a Matrix, terminar a faculdade ou enrolar mais um pouquinho, eu ia terminar a faculdade agora, tá ligado? Não tem como. Porque é exaustivo você chegar num local e tudo mais, as mesmas pessoas, e aí às vezes a aula já foi dada, um tema lá do primeiro, segundo período. E assim, muitas vezes é muito arcaico as matérias no sentido de matéria. A galera já se formou, é o mesmo slide do professor, ele não tenta muitas vezes se inovar. Acontece. Entendeu?
E muitas vezes é a prova, o professor não muda a prova, entendeu? Não estou reclamando que as provas são idênticas, isso é muito bom pra mim. Isso é muito bom pra mim como aluno que quer passar logo. É muito bom pra mim. É muito bom pra mim que quero fechar a disciplina. Mas aí, não, mas eu não vou só o Antônio tá caindo na risada. Não eu só vou criticar, mas assim, são gatos pingados, eu vou dizer, no nosso curso de economia, que eles mostram, principalmente para os calores, mas também eles dão oportunidade para os veteranos, ó, existe isso aqui, ó, no nosso curso de economia a gente pode trabalhar nisso, dá indicação, tem incubadora da UEA, tem a Samsung Ocean, são centros de inovação que a galera fica assim, meu Deus, eu quero isso. Quando me apresentaram essas coisas, me deu um gás a mais para ficar na faculdade de economia. Não, é isso daqui que eu quero. Eu sinto que a partir dos últimos 2 anos o curso de economia da UEA ele tem se alinhado cada vez mais com essa visão, eu não vou nem dizer indústria 4.0, mas startup, inovação, saindo de uma linha linear e trazendo mais para conceitos de inovação, né? A gente tem um professor, um salve aí, o Luciano Balbino, né? Que ele está aproximado mais com o Samsung Ocean, lá com as startups, na Escola Superior de Tecnologia, que é onde... Eu acho que, na verdade, não é só o curso de economia, eu acho que é um rumo que é o EA a galera, assim. Que eu vejo ser comum também nos cursos de engenharia lá da ESH. Eu digo pelo curso de economia, pelo fato dos professores estarem dando uma divulgação maior, chamando, trazendo as palestras, sabe? Não sei se todo curso está seguindo essa linha, né? Pois é, agora... Mas a gente sente que a UEA tem tomado esse movimento, sim. Com esse enfoque lá da Academia STEM, tá chamando, porque a Academia STEM não chama só os bolsistas deles, eles chamam a UEA toda, eles chamam todo o público da UEA. Ah, é? Não sabia. A maioria das palestras que acontecem lá são A palestra, você que era bolsista. Não. Não, mas o conteúdo em si é para o público geral, né? Tem até agora cursos, hoje. Eu já vi cursos de alunos de universidades particulares estarem fazendo dentro da Academia STEM. Vou dar um salve também pro Felipe, o professor Felipe, da incubadora da UEA. Segunda-feira eu tenho prova contigo, eu te amo. Aí... Ele vai já estudar, professor. A gente já vai estudar. Episódio ele vai estudar. Aí, assim, isso dá um gás muito grande pro cara que tá no início e também o cara que tá no meio. Acho que no final, nem tanto. O cara que já tá se formando já tá cansado, já tem... O cara que tá no final já tá tipo, pô, tá bem ali. Tá bem ali, já falta só uma coisa. O cara que tá no metade, acho que eu posso falar, pô, isso me dá um gás, porque eu posso utilizar pra network, descobrir coisas novas. Cara, tem coisas que nunca pensei que eu ia aprender na faculdade de economia. No terceiro período, fui pra Ocean, aprendi sobre inteligência artificial. Pô, e eu tive a oportunidade de dar palestra sobre isso. É muito louco, porque... eu consigo ter uma noção muito maior usando o meu curso de economia sobre áreas que não são de fato de economia, inteligência artificial, marketing, indústria 4.0 em algumas áreas, né, no caso. Deixa eu pensar aqui. O Antônio morreu, gente, aí tá com sono. Não tô com sono não, que é isso. É porque eu já tô pensando nos próximos episódios, né? Acho que eu posso soltar até um spoiler aqui, semana que vem vai ter uma outra gravação. O Antônio não precisa vir, né? Que ele já tá vindo todo sábado, né? Eu acho que os próximos já vai ser na programação normal do Torocast mesmo, né? Que aqui um enfoque projeto de extensão. Esse aqui vai ser o projeto de extensão, com certeza. Olha! Diante desse diálogo, né? E próximos episódios, um vai ser sobre saúde mental, que a gente vai falar com a Clara Bessa, de engenharia química da UEA. Ela vai vir. Até então tá confirmado, né? E o outro vai ser com o Gabriel Oran. Não sei se você lembra dele. O Oran, salve Oran. Salve Oran. Clara também, salve. E não sei se você sabe, mas o Oran virou pai nesse processo. Sim. E ele largou o curso de economia, né? Não se identificou e ele está no processo de transição de carreira para a área de dados, né? E aí é legal ver essa experiência da paternidade também, né? Entender como é que se dá esse processo. Que eu acho que são conteúdos que pessoas podem se identificar também. Sim. E entender, né, como é que os desafios são superados, como lidar, o fato de você virar pai no momento que ele virou, durante a graduação, mercado de trabalho, ter que mudar as alterações que fazem. Então, pensando já nesse viés dos próximos episódios, Guilherme, quando a gente fala de enjoar da faculdade, o que tu acha que tu poderia associar com o sentimento? Tu se sentiu muito desanimado? Tu se sentiu muito, assim... alguns momentos tu se pegou na síndrome de impostor, duvidar de si mesmo? Em uma palavra, como tu poderia se definir pra gente dialogar por que a gente chega nessa palavra, sabe? Totó. Totó. Totó.
Porque, pra quem não sabe, o Totó é uma gíria lá do interior do Ceará. Pensei no jogo. Totó não. Meu pai sempre me ensinou sobre Guilherme, tu tá totó da cabeça. Quando você... É uma gíria do Ceará, Nordeste. Quando a gente tá meio perdido. Porque a bolinha, ela fica muitas vezes perdida. Quem não sabe jogar, então fica totó. Olha, tá jogando com o jogo. Tem referência. Que bom, né, mano? Acabei de inventar. Mas tá bom. Não, mas é sério, tô zoando. É sério. Aí, cara, acho que totó da cabeça. Porque eu tava realmente perdido. Teve uma época que eu não sabia de fato se eu queria continuar na faculdade. Acho que era uma conversa que eu só tive com alguns amigos meus bem próximos. E acho que com a minha terapeuta. Gente, façam terapia que ajuda muito nesses momentos. Porque a gente consegue enxergar o futuro, né? Não só o presente. Chegar na faculdade com raiva ou estressado. Muitas vezes, um dia cheio do trabalho ainda tem que vir cobrança de professor e tal, que não quer saber de fato da minha realidade. E às vezes a gente acaba descontando, né? E acaba descontando. E aí eu deixava muito o curso de lado. Só que eu percebi que não, tem que dar uma segurada. Por isso que nesse período veio o caso eu sou desperatizado por algumas matérias, né? Bem no plural mesmo. Só que isso acontece com todo mundo. Isso me deu oportunidade de realmente fazer minha grade, mas eu pensei... Reorganizar, né? Reorganizar para não me deixar cansado e eu tentar, de fato, não deixar a matéria solta. Tipo, não. Se pelo menos for 2 matérias, 3 matérias, e eu vou ter certeza que eu vou passar, tô tranquilo. Por isso que de segunda a quarta eu tô na faculdade. Então eu vou estar lá. Quinta e sexta é os dias que eu mais trabalho, que eu tenho que editar vídeo e tudo mais já de semana que vem. E aí eu acho que pensando no meu planejamento não ia bater. Então tentei reorganizar minha vida dessa maneira. Antônio 2, você quer falar alguma coisa? Eu acho que essa parte do... Antônio 2. Antônio 2, né? É que os dois são assim que a gente vê como é que são as coisas. Eu conheci primeiro. Eu sou com chapéu e ele sem chapéu, pô. Ué, como assim chapéu? É que o meu Antônio tem um circunflexo no TO e ele não tem, né? O que é o circunflexo? É o chapéu. Ah, tá. Eu assim, falo chapéu, tá ligado? Com chapéu, sem chapéu. E aí, menino? Até perdi o foco com a pergunta. O que tu poderia falar? A palavra que definia, né, o sentimento de enjoar da faculdade. Eu acho que pra mim foi muita decepção, assim, de que não foi exatamente como eu esperava. No primeiro episódio eu lembro que eu comentei sobre o congresso que eu fui lá em São Paulo. Que, aquilo deu uma... A exata história que eu contei no primeiro episódio foi que nesse congresso, se vocês quiserem ouvir com mais detalhe, vocês têm que ver o episódio. Mas como um resumo assim, nesse congresso tinha ido eu e uma colega minha. De engenharia naval? De engenharia naval. Foi mais gente, mas nós dois fomos com o mesmo pensamento de entender melhor o que era o curso. Aí quando ela voltou de lá, ela voltou com uma cabeça de, quero finalizar o curso, é isso que eu quero fazer. Se identificou? Se identificou muito com o curso. Sim. Eu, quando eu voltei de lá... Desacreditado. Eu voltei, segundo dia em Manaus, quero o curso, pô. Alguma coisa Só errada. que já tinha passado o período do vestibular, eu tive que esperar mais um ano. Mas foi essa virada de chave, assim, de me decepcionar de não é aquilo que eu quero, entendeu? Eu pensei em fazer outro vestibular isso daí. Passou por muitas vezes na minha cabeça. Que outro curso tu pensava? Cara, eu pensei em fazer o Enem pra fazer gastronomia, não vou mentir não. Só que eu ficava com muito receio, né, de ir para outro estado sem muita experiência. Ficava nessas loucuras na minha cabeça. Mas tu acha que hoje, se tu se formar, tu ainda tem chance de seguir gastronomia? Porque pelo menos hoje tu tem uma visão muito mais gerencial, né? Eu acho que eu seguiria para relações públicas facilmente. Por causa do marketing. Por conta do marketing de relações públicas. Muitas vezes, em relação ao marketing em si, vou me odiar por falar isso, mas eu aprendi no TikTok, gente. Deixo bem claro isso, tudo que eu sei. O participante... Eu esqueci qual é o nome dele. O Leonardo? O Leonardo. Salve, Leonardo. Um salve pro Leonardo. Vou pedir pra ele ver esse trecho, mas... Leonardo, sou graduado. A gente tem um episódio no Torocast, não sei se você já chegou a ver, Antônio. O nome é Imediatismo no Mercado de Trabalho. Vi.
com o Leonardo. A gente gravou, inclusive, na área da piscina de noite, um episódio muito legal. Vale todo mundo assistir para quem se identifica com esse tema, né, do mercado de trabalho cada vez mais persistente, insistente, muita coisa assim, na hora, produtividade e outros conceitos, né? E tem uma fala que ele diz, né? Como é que é, Guilherme? A galera acha que é marqueteira. Normalmente é essa frase que ele utiliza, mas a galera acha que é marqueteira porque fez um curso. Eu sou marqueteiro, cara. Porque literalmente eu entendo parte do processo, não entendo completamente. Por isso que acho que uma segunda faculdade que eu vou fazer, eu já tenho isso na minha cabeça. Que é? Relações Públicas. Relações Públicas mesmo. Relações Públicas é um curso... O pessoal não sabe muito bem o que faz, mas é um curso muito abrangente. É exatamente isso. Ele te dá um direcionamento muito bom. Tanto na área de copyright, que é a arte de escrita, né, de persuasão, um básico de fotografia, um básico de vídeo, edição e tudo mais também, e dá uma oportunidade muito grande ser associado ao meu curso de economia, que são 2 cursos abrangentes. Então, cara, eu vou virar um subdeus do marketing, né, Antônio? Subdeus do marketing. Subdeus do marketing. Esquece, família. Esquece. Olha, Guilherme, aproveitando o nosso diálogo aqui, acho que já deu um time suficiente, né, pra gente não prolongar muito, pra não ficar cansativo para nossos ouvintes, né, e também quem tá nos assistindo. Queria aproveitar pra gente ter um momento de falas finais. Eu queria ver, partindo de ti, e aí o Antônio pode comentar bem, eu encerro. O que tu acha que hoje, uma pessoa que está escutando a gente, que esteja no curso de economia da UEA, ou em outra graduação da UEA, ou quiçá em outra universidade, que está passando por um momento que tu passou, cara, assim, coisas que tu não disse aqui, coisas que tu disse aqui, o que tu diria para essa pessoa, para aconselhar ela, a ela, segue tu com a tua graduação, ou segue o teu sonho, o que tu poderia dar de conselho, assim, revendo tudo que tu passou e que tu poderia fazer diferente se tivesse escutado tal coisa? Vou falar o que minha mãe disse pra mim. Então bora lá. Mãe sempre sabe. Hoje em dia, o mundo ele não está focado somente numa faculdade. Me formei em economia, você trabalha com economia. Cara, não tem uma lei obrigatória que vai te fazer obrigar praticamente a trabalhar somente nessa área. Tenta descobrir áreas novas que tem a ver um pouquinho com o teu curso. Mesmo que seja um talhinho só, cara, tenta lá, vê se tu se encontra. Porque desde o curso de pedagogia vejo a galera abrindo startup em áreas de hotelaria. A gente tem não lembro o nome, mas o CEO do R&B, ele é formado em filosofia. E aí como é que um curso de filosofia ajudou o cara a criar um aplicativo maior do que todos os hotéis? Acho que é o Hilton, que é o maior hotel do mundo, né? De valuation. Ele falou que filosofia ajudou muito ele no direcionamento das reuniões com os pitch, né, que ele fazia com ventures de capital, fundos de investimentos. Então, assim, quando eu vi isso pela primeira vez, me deu um norte. Cara, então o curso de economia eu posso seguir várias áreas, eu não vou estar só preso, não vou trabalhar na Faria Lima, não vou ser um concursado num bancário. Não. Eu posso me abranger tanto na área do marketing, administrativo, contabilidade, e vou me aperfeiçoando com o tempo. Então, assim, cara, tu não vai te prender somente no teu curso. Tu vai conseguir ter uma abrangência muito grande se tu começar a entender, cara, essa matéria é muito boa para trabalhar com administração, com marketing, com publicidade, sei lá, inúmeras áreas. Então, só tenta descobrir alguma matéria que vai fazer referência com outra faculdade, com outro trabalho, outro job. E dessa maneira tu consegue ter um norte. De fato, eu acho que terminando minha faculdade eu consigo me especializar naquela área. Porque o que tem de especialização MBA por aí, de muitas áreas, é incrível. Tem MBA de economia focado em marketing. Se Deus quiser e tiver grana, eu vou pagar pra fazer, tá ligado? Mas é isso, não te prende muito somente na tua faculdade. Tu consegue descobrir muitas coisas novas, principalmente na cidade de Manaus, que precisa mão de obra boa, e se tu for bom naquilo e não vai estar não dando tanta importância se tu tem a graduação ou não. Importa quem faz, né? É importante tu ter uma graduação, brother. Não larga a faculdade. Eu acho exatamente isso. Tipo, se tu tá desmotivado com o curso, é procurar alguma coisa que te dê aquele gás de novo. Isso.
quando eu tava nesse estado, me ajudou muito a ajuda em terapia. Foi o que me deu um gás de novo. E não ter medo, porque isso que o Guilherme falou vale muito para áreas correlatas. Para áreas assim que eu posso dar um saltinho assim e eu tô conseguindo conectar tudo. Mas não ter medo de dar aquele salto mais longo. Não ter medo de, realmente não é isso que eu quero. Se realmente não der para conectar isso, eu não estiver encontrando nenhuma outra saída. A vida é longa e não é 2 anos fazendo um curso que foram 2 anos jogando fora, entendeu? A galera acha que porque escolheu fez um curso 3 períodos assim de um curso, tem que ficar o resto passar, 7 anos sofrendo para finalizar o curso, que não adianta se aquilo realmente não foi de uso para ti. Mas sempre buscar seguir o que tu quer. Eu vou falar assim, meu maior exemplo é meu irmão. Normalmente eu não falo muito do meu irmão. Ele se formou em educação física na UFAM. E aí hoje ele tem uma startup junto com uns amigos dele, entendeu? Uma startup chamada Your Count. Quem quiser contabilidade boa e barata, vai lá. E agora ele estava cursando contabilidade. E ele se encontrou nesse curso. E quando a gente pergunta para ele, cara, educação física te ajudou alguma coisa? Sim, ajudou. Muitas vezes para organização de um pitch, de uma apresentação muito específica para investidores, a educação física, que no caso era uma licenciatura, ajudou ele a um norte, a se apresentar, entendeu? E uma matéria, esqueci o nome da matéria, mas ele falou que tem muito a ver com a situação do dia a dia. Inteligência emocional, em 2013, tinha uma matéria na UFAM, no curso de educação física. Uma disciplina de inteligência emocional? Uma disciplina de inteligência emocional, que foi uma optativa até. Acho que deveria ter em economia, né? Em outros cursos. Era obrigatório em tudo, cara. Acho que uma fala do Denis Minerve, saudoso Denis Minerve, inteligência emocional acho que de grande importância para qualquer profissional hoje em dia. E aí vira um diferencial quem tem, né? Antônio. Não, Ih, gaguejou, foi? Tá nervoso. Eu tava com uma linha de raciocínio aqui, não é o sono, tá? Ainda tem outro episódio pra gravar, não estou com sono. A visão que eu queria dizer é a seguinte, baseado no que vocês falaram. Eu acho que para todo grande problema da vida, principalmente quando a gente acha que aquilo não faz mais sentido, a gente tem que reavaliar. E o que eu quero dizer com reavaliar? Às vezes, relacionamento, amizade, trabalho e a universidade, nesse caso, a gente tem que reavaliar e ver o que faz sentido. Colocar na ponta do lápis o que foi bom, o que foi ruim, o que podia melhorar, o que podia ser diferente. Como se fosse um mini planejamento. Para entender o que a gente está tirando de bom daquilo, o que pode fazer sentido para o amanhã, né? A gente sabe que o mundo cada vez mais ele exige de maneira diferente, vem com habilidades profissionais cada vez mais voltadas à tendência do mercado e à tendência de grandes corporações, países e dinâmicas que por aí vão. Então, a gente tem que acompanhar um ritmo e ver se a gente se adequa nesse ritmo que a gente quer ou não. Então, sei lá, falando da universidade aqui nesse ponto, sobre enjoar da faculdade. Eu acredito que não é vergonhoso você dar passos atrás ou dar passos à frente, ou mudar e criar novos passos. A gente só tem que entender de maneira plena, claro, olhando para si, talvez pegando conversas, você falou muito bem da terapia, ou às vezes com o nosso próprio pai, mãe, responsáveis e tutores por aí em diante, para ver o caminho que a gente quer trilhar, porque a gente sabe que quando a gente está no ensino médio, a gente não tem essa maturidade suficiente. Muita gente às vezes entra numa graduação só para fazer, às vezes nem aquilo que queria e tal. Tem muita gente. Muita gente, inclusive. Muita gente. Então, assim, são processos que a gente quer queira, quer não, a vida vai dando pra gente criar. Eu pensei muito nisso porque quando eu viajei para fora para fazer um curso, né, eu fiz uma matéria de liderança. E o meu professor alemão, e ele disse assim, para todo bom líder, ele disse, não faz essa cara não. Eu achei muito engraçado ele falar. Ele falou assim, para todo bom líder, é necessário você desconectar de si, ficar num ambiente, ele falou, as 4 paredes, e pensar na sua vida, só você mesmo. Se quiser falar sozinho, falar na mente, e tira daquilo. É um exercício que ele fala que a gente tem que fazer uma vez por semana.
você se desconectar de tudo, tira o celular, tira tudo e fala consigo mesmo. Essa semana foi boa? Será que isso que eu tô fazendo faz sentido? Será que eu tenho que me reinventar? Tenho que voltar? Que é um momento de autorreflexão. Que às vezes a gente fala de reflexão, autorreflexão, tipo, um pensamento rápido. Sei lá, tava no Instagram, no Twitter, pensei nisso aqui, foi uma autorreflexão. E não, na perspectiva dele, ele acredita, né, pelo menos nos autores que ele embasou na aula, que você tem que ter uma desconexão de tudo que está envolvendo ou te dando um certo, vamos dizer assim, puxando tua atenção e voltar para si mesmo, sabe? Gerei toda uma linha de pensamento aqui, né? Mudou meu mindset, gente. Mas assim, é reavaliar, é pensar, tudo é uma questão de planejamento, nada é o fim do mundo, sempre há tempo. Sim. Sempre há tempo pra gente mudar de ideia, seguir nossos planos, sempre há. A galera se apega muito, nossa, minha faculdade não sei o que, cara, tu tem 20 anos, tu tem 18, tu ainda é moleque, pô. A galera se forma 30, começa a vida de fato. Ele tem 17, criança, tô com 18. Pô, sou adulto, rapaziada. Eu tava no K4, pô, comemorando. Não, mas é sério, K4 tem que patrocinar a gente depois desse episódio. Não é possível. Mas pode passar lá no telão do K4. Aqui, ó. Muito bom! Aqui, ó, rapaziada, K4, Yorkout, incubadora UEA, Ocean. Mas assim, vamos lá. Muito bom diálogo, foi um prazer contar com você, Guilherme. O Antônio aqui também, mais uma presença desse diálogo aqui. Logo mais a gente vai ter outro com o Brasil, que vai ser uma novidade, né? Com o Guilherme Brasil. Caralho, o país todo vai estar aqui. Uau! Bom, mais uma vez agradecer pela presença. Para você que está assistindo a gente, não esqueça de responder o formulário de avaliação. A gente vai colocar no nosso link da bio do Instagram, né? Para quem não sabe, os episódios que estão classificados como extensão é de um projeto que a gente está fazendo com a UEA, com a orientação da professora Ellen. Tem toda uma formalidade, edital, então a gente precisa desse feedback de vocês, até para quem sabe a continuidade do projeto, ou para as próprias análises do Torocast, né? A gente ficou sumido no hiato aí, né? Sempre acontece nesse lance de o Torocast sumir e tal, e acho que a gente nunca voltou com um pique tão grande como a gente tá, né? Gravando 3 episódios de uma vez, lançando, a gente tá com o Renan, com o Thales, tá toda a plateia aqui, então isso é bom demais, eu acho que isso motiva a gente a fazer o que a gente gosta, que é por amor, né? Mas você sabe, se tiver um patrocínio, alguma coisa assim, sempre é um diferencial. Chama, sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo, com certeza. Então é isso, muito obrigado. E é isto. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigadão.